Nesse capítulo, vamos abordar um pouco sobre reprodução assexuada e sexuadas em animais. Nessa primeira imagem, podemos observar que há aí uma união de dois gametas, né? O gameta masculino e o gameta feminino. Na reprodução sexuada, são necessários esses dois gametas, um masculino e um feminino. No caso da reprodução assexuada, não há essa necessidade. Nessa segunda imagem, podemos observar um exemplo. Há uma célula-mãe, essa célula-mãe, ela multiplica o seu material genético e, posteriormente, ela vai sofrer uma divisão. Vai formar aí duas células filhas. Elas serão idênticas. Então, na reprodução assexuada, há uma variabilidade de modos de reprodução assexuada. Temos o brotamento, que acontece, por exemplo, nas hidras, né? Ocorre um broto e desse broto vai originar um novo ser vivo. E também o exemplo, a fragmentação, que é outro tipo de reprodução assexuada. Por exemplo, nas estrelas do mar, porventura, se um braço de uma estrela do mar ela se fragmenta do corpo, vão ser originadas duas estrelas. Tanto a estrela que perdeu o braço vai se regenerar, como aquele pedaço daquele braço de estrela vai se regenerar, formando assim dois seres. Aqui nós podemos perceber a importância da perpetuação das espécies em relação à reprodução humana. Então, tanto da humana como das outras espécies vivas, né? Dos outros animais, dos outros vegetais. Então, a reprodução ela é importante para a perpetuação dessas espécies e também a grande diversidade das espécies. Né? Nós sabemos que no nosso planeta há inúmeras espécies de animais, de vegetais, e dentro da própria espécie há também uma diversidade. Como, por exemplo, nessa primeira imagem onde está mostrando o homem, né? A espécie do homem. Nós podemos perceber que há uma grande variabilidade. Existem homens altos, baixos, brancos, morenos, de olhos azuis, cabelos cacheados, lisos, preto. Então, há uma infinidade de características. E o que dá característica aos seres é os genes. O genes ele está presente dentro de cada célula. A genética é a ciência que estuda os genes. E o cientista que foi muito importante foi Mendel. Ele descobriu que os genes eram responsáveis por essas características. Às vezes pode acontecer assim alguma alteração em um gene e isso vai causar uma mutação gênica. Algumas mutações, né, elas podem ser benéficas, mas a maioria, né, são prejudiciais ao ser. Então, os genes, ele está presente, né, no material genético e ele vai determinar determinadas características. Essas características vão ser passadas para os descendentes, né, de determinada espécie. Por exemplo, nesse caso, existe, na imagem que existe características. Essas características são específicas para o homem, né? A questão do lobo da orelha, que pode ser solto ou preso, a língua que consegue enrolar ou não em forma de U, a questão da inserção do cabelo, se é no bico, se é reto, se tem sarda ou não. Então, várias características, né? Essas aqui em relação à espécie humana, mas as outras espécies também têm suas características. A gente pode observar, por exemplo, um coelho. Um coelho não existe apenas um coelho de um tipo. Tem coelho branco, tem coelho cinza, tem coelho de uma cor mais escura. E isso vai variar dentro de cada espécie. Uma coisa muito importante na reprodução é a questão da divisão celular. Então, a divisão celular é responsável tanto no aumento
do ser, né? O crescimento do ser, o tamanho do ser, porque ela vai sofrer várias divisões das células e com isso vai aumentar o tamanho. A gente nasce, né? A gente é um bebê, a gente cresce, fica adulto. Então, houve ali um aumento de tamanho e isso graças à divisão celular. O mesmo caso das células mortas e lesadas. No caso das células lesadas, são aquelas onde a gente ocorre um ferimento, e essas células elas são repostas, né? Elas são substituídas por células novas, graças à divisão celular. Se você sofrer um corte com o passar dos dias, naquele dia você vai sentir dor, pode sangrar, mas com o passar do dia vai cicatrizar. Então, haverá novas células graças à divisão celular. E outra coisa muito importante da divisão celular é a questão da reprodução, porque graças à divisão celular, as células, elas produzem os gametas. Em relação ainda à reprodução celular, a fertilização, existem dois modos, a interna e a externa. Nessa primeira imagem, né, podemos observar que é a espécie humana. Então, quando há uma fertilização interna, ou seja, dentro da fêmea, é chamada de interna, uma fertilização interna. Quando essa fertilização é fora, né, o macho e a fêmea liberam os gametas e esses gametas se fecundam externamente, então há uma fertilização externa. Existem outros exemplos, aqui são só alguns exemplos, né? A questão do desenvolvimento, né? Quando há a fertilização, se passa a ser o zigoto, né? E o zigoto, quando ele sofre várias divisões, é chamado, né, de embrião. Aqui nós podemos observar as várias espécies, né? A questão o exemplo do tubarão, a salamandra, o lagarto, o gambá, o macaco, o homem. Então, a célula, né, o zigoto, ele sofreu divisões, ele vai aumentando, vai crescendo, até tornar-se, né, um ser que vai dar origem a um novo ser. Com relação também ao desenvolvimento do zigoto, existem alguns tipos, né? Existem os animais ovíparos, existem os animais vivíparos e existem os animais ovovivíparos. Então, animais ovíparos são os animais que possuem os ovos, né? Eles põem ovos e os ovos, eles possuem um material nutritivo. Então, o que garante a nutrição do embrião vai ser o ovo. O ovo, de certa forma, ele é um pouco resistente, né? Ele é impermeável, por exemplo, para a água, mas para alguns outros gases, não, né? A questão do oxigênio e tal, ele permite a passagem desses gases. Mas o ovo é justamente para a nutrição do embrião. São os animais ovíparos, as aves, né? Os insetos, os répteis, os animais vivíparos. Vivíparos, no caso, é o homem, né, e a maioria dos mamíferos. A gente não pode dizer, todos os mamíferos são vivíparos. Se tratando, né, de seres vivos, é sempre interessante que existem as exceções. Nós não podemos dizer, todos os mamíferos são isso e isso, todos os répteis são isso e isso. Então, há muitas exceções, porque há uma diversidade de animais, há uma diversidade de vegetais. Então, o homem, como a maioria dos mamíferos, são vivíparos, né? Eles possuem o útero, no caso as fêmeas, e os embriões são nutridos dentro da placenta, graças, né, à nutrição que a fêmea repassa para o seu embrião. Os ovovivíparos, né, são alguns répteis e alguns peixes, né? Nesse caso, há ovos internos, mas
esses ovos eles não são expelidos, né? Eles são armazenados internamente pelo o ser vivo. No caso, nós temos aí o exemplo do tubarão. Ele carrega os ovos dos filhotes. Nessa imagem nós podemos ver, né, os exemplos dos ovovivíparos, né, que são alguns répteis e peixes, no caso aqui o tubarão e o cavalo marinho. Alguns biólogos ainda não aceitam a questão do cavalo marinho, porque é o macho que carrega os ovos. Então, aí nós vemos, né, alguns exemplos de como é o desenvolvimento, né, a reprodução.